Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, ligar aí a sua Bíblia de alguma maneira que você for ler ou acompanhar na tela. Nós estamos falando sobre salvação, numa tentativa minha de trazer a nossa igreja, a New Life Church, aqueles que participam conosco de casa, que também pode ser parte de tudo que nós falamos aqui, não importa onde você está, em outro país, né? Hoje, essa semana, nós vamos ter, pela primeira vez na história dessa igreja, um curso de novos membros online. Então, se você quer conhecer a New Life Church, você pode participar quarta-feira de uma reunião comigo, via Zoom, onde eu vou falar sobre a nossa igreja, onde eu vou explicar sobre a nossa igreja. Nós temos um número de pessoas já inscritas. Você que está em outro país pode conhecer, pode aprender, você que está aqui perto, participar conosco. Quarta-feira é só ligar no escritório da igreja e vocês vão ter essas informações. Mas a minha intenção é trazer a nossa igreja para conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Nessas séries como o Cristianismo 101, o Espírito Santo vivendo em nós, e agora hoje eu quero falar sobre salvação por causa da percepção que a grande maioria do povo cristão tem sobre salvação. O texto sagrado diz assim, 1 de Pedro 2, versículos 9, a parte B, 10, e depois o versículo 25. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A parte inicial diz, vocês são povo santo, raça eleita, nação escolhida, povo de propriedade de Deus, qual é a finalidade? Para anunciarmos as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Versículo 25 do mesmo capítulo. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Talvez a pergunta que um pastor mais receba, qualquer pastor, eu, na minha vida, certamente isso é uma realidade. No programa de rádio eu devo ter recebido 500 vezes essa pergunta. Pastor, como é que eu sou salvo? Ou, como que eu mantenho a minha salvação? Ou, se eu fui salvo, eu estou salvo para sempre? Ou um dia eu estou salvo, um dia eu estou perdido? Um dia eu estou no céu, outro dia eu estou no inferno? O que é salvação? O que é ser salvo? E eu acho que uma das razões pelas quais nós temos essas perguntas é porque nós não entendemos o Evangelho. E essas dúvidas não são características só da nossa geração. Não é algo da agora. Se você lembra de um texto sagrado que está em Lucas capítulo 18, o Senhor Jesus se encontra com um homem que vem e um dos evangelistas diz que ele se ajoelha. Um outro evangelista diz que ele era sincero. Ele chega para Jesus e diz assim, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que ele está falando? De salvação. Qual que é o nosso conceito de salvação mais básico? Vida eterna. E aí Jesus diz assim para ele, você sabe o que diz a sua Bíblia? A Torá, o conjunto de escritos veterotestamentários, você sabe o que diz? Ele diz, sim, eu sei. Jesus perguntou, e daí? Ele falou assim, não, eu sei tudo, guardei tudo, memorizei tudo, cumpro tudo direitinho. Mas Jesus sabia que havia um espaço, um buraco no seu coração. E aí Jesus disse para ele assim, então faz o seguinte, você é um cara bem de vida, não é? Tenho muitas posses. Então pega tudo isso, vende tudo. Dá para aquelas pessoas que precisam. Vai ao carente, ao necessitado, ao pobre. Vai ao estrangeiro, à viúva. Distribua os seus bens. Depois você vem e me segue. Jesus nunca fez apologia da pobreza. E nem defendeu um estado de não possuir nada como sendo alguma virtude necessária na espiritualidade. Mas o que Jesus estava falando com aquele homem é o seguinte: você está pensando em salvação em termos de como chegar lá. O que eu faço? Quais são as regras que eu cumpro? Quais são os passos que eu dou? O que pode, o que não pode, para que finalmente eu chegue lá na salvação. E Jesus está dizendo que salvação, que no sentido bíblico pode ser muito melhor traduzido como libertação, e aqui eu não estou
adulterando o texto sagrado, muito pelo contrário, se você lê a Bíblia na perspectiva de perceber salvação, você verá que essa ideia salvífica que nós temos de livrar-se do inferno para ir para o céu, ela é muito menos mostrada na Bíblia do que a libertação. Salvação é muito melhor percebido na Bíblia como libertação. Você é livre. Jesus quebrou as amarras. Jesus quebrou as cadeias. Jesus nos libertou do domínio escravizador, não somente do próprio inimigo das nossas almas, como de um sistema que nos alienava e nos forçava a viver de maneira que nós não poderíamos responder. Ele quebra isso, e essa libertação é a nossa salvação. E muitas pessoas percebem isso de uma forma muito minimizada, muito infantilizada, e eu acho que essa compreensão errada sobre salvação está limitando as pessoas a viverem um pragmatismo religioso. É como aquele homem: o que eu faço para ser salvo? Pastor, o que eu faço para ser salvo? Você usa terno e gravata. Você dá uma quantidade de dinheiro. Ou olha, você deixa de comer isso e passa a comer aquilo. Você deixa de beber isso e beba aquilo. Você deixa de ir nesse lugar, vá naquele. Você deixa dessa amizade. Você para de falar dessa maneira que você conversa e começa a acrescentar algumas palavras no seu vocabulário do dia a dia, e aí você será salvo. E a gente vai vivendo uma vida religiosa, entendendo, prestem atenção, irmãos, que salvação é o livramento do fogo do inferno através de um conjunto de coisas que nós vamos guardar. É quase como se nós estivéssemos dizendo assim: estamos 100% perdidos, mas fazendo essas coisas com um esforço descomunal, e eu acrescento, impossível. Nenhum de nós consegue se livrar dos pensamentos maliciosos que nós temos, nenhum, inclusive eu. Nenhum de nós consegue se livrar das inclinações carnais que nós temos. Nenhum de nós consegue segurar 100% do tempo aquele monstro que está dentro de nós, que é uma natureza pecaminosa, que teima, que insiste em vir à tona. Nenhum de nós consegue. Mas nós insistimos em dizer: se fizermos, vamos ser salvos um dia. Então é como se você vivesse no inferno o tempo inteiro da sua existência, para um dia entrar no paraíso e gozar das benesses da salvação. Está tudo errado, queridos. Entenda o que Jesus veio revelar. Jesus é a nossa salvação. Cristo é a nossa salvação. Estar em Cristo é ser salvo, porque Cristo nos libertou. Agora veja, libertação não pode ser um ato futuro, porque se for um ato futuro, enquanto ele não é realizado, a pessoa ainda continua escrava ou presa. Imagine você chegar para uma pessoa negra na época da segregação racial, na época da escravidão, da escravatura, e dizer para uma pessoa assim: você vai ser liberto. Daqui 10 anos, esta pessoa viveria os próximos 10 anos como liberto ou como escravo? Obviamente que era como escravo. Ele tem uma promessa de libertação, mas o cumprimento da promessa acontecerá em algum lugar no futuro. Não é assim com Jesus. Jesus veio e nos libertou. Quando? No momento que Ele entra na nossa vida, no momento que nós nos encontramos com Ele, no momento em que Ele se torna nosso Senhor. Somos libertos do poder da escravidão. Agora, eu e você somos tentados, somos seduzidos, temos as nossas inclinações que não são legais, mas agora nós não somos mais escravos delas. Nós podemos dizer não. Nós temos força para resistir. Nós podemos escolher outro caminho, porque foi quebrado o grilhão, a corrente, a cadeia, que não me dava essa opção. Antes de Cristo, de ser encontrado por Cristo, eu não tinha força, eu não tinha condição, eu não tinha clareza, eu não tinha percepção de dizer o seguinte: não quero, não vou, não devo, e eu posso fazer essas coisas. Nenhum de nós, por mais que tenhamos uma caminhada profunda com Jesus,
você vai se livrar ainda das coisas que você considera ruins em você. Mas a libertação que Cristo veio nos oferecer nos habilita a cada dia nós vencermos um pouco dessa natureza que nos assedia e que tenta nos corromper. Salvação é Cristo, salvação não é um lugar para chegar. Salvação é Cristo, vocês entenderam o que eu estou dizendo? Salvação não é lá na frente, apocalíptica, na revelação final. Não, lá na frente revelam-se os filhos de Deus, que foram salvos, que foram libertos e que agora em Cristo Jesus juntam-se com os outros, vindo de outros lugares, com outra cor da pele, com outro idioma que falam, e agora nós começamos a nossa eternidade com o Senhor. Salvação não é algo lá na frente. Portanto, se você ainda vive uma vida infernal, talvez seja exatamente por isso, porque você não se encontrou com a libertação e com a salvação que só Cristo Jesus te dá. E o que você diz de vida infernal, pastor? Essa vida dominada pelo medo, pela angústia, essa vida de quem é órfão, essa vida de quem não tem estabilidade de saber que tem um Deus que te ama, essa vida dessa dúvida, essa vida de uma existência sem clareza, que as decisões são tomadas ainda sem que você seja absolutamente livre e consciente para escolher um caminho ou outro. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro, no texto que nós lemos, salvação é Cristo. Vocês eram como ovelhas desgarradas, vocês estavam perdidos, vocês não tinham essa relação, mas agora vocês se converteram ao pastor e bispo das suas almas. A palavra bispo, no original grego, episkopos, significa aquele que cuida. Nós somos filhos, queridos. Somos filhos de Deus. Deus nos ama. Deus ama você. E não há outro nome. Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro pregando aquela multidão, ele diz o seguinte: não há salvação, nenhum outro nome por debaixo do céu. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ou podemos ser salvos. É só o nome de Jesus de Nazaré. Mas aí surge uma pergunta: nós fomos salvos ou nós fomos salvos para? Eu acho que a grande maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, elas vivem como se tivessem sido salvas do. Eu fui salvo do inferno. Eu fui salvo da perdição eterna. Eu fui salva daquele tormento. Mas nós não fomos salvos do, isso é muito minimalista. E aliás, se você perceber, a Bíblia dá muito menos ênfase nesse estilo de salvação do que o real. Essa coisa do medo do inferno como processo de livrar-nos para termos vida é pouquíssimo discutido na palavra de Deus. Nós fomos salvos para. Nós fomos salvos para Deus em Cristo Jesus. É claro que a vida eterna e que o livramento desse sofrimento eterno são benesses, são bens, são coisas boas que vêm agregada a esse processo de salvação. Mas nós não fomos salvos nós fomos salvos para. Nós fomos salvos para Jesus. Nós fomos salvos para que Ele agora habite em nós. Nós fomos salvos para, como o texto sagrado que nós lemos disse, do mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos salvos de um mundo de trevas que não nos permitia enxergar com clareza. Eu não sei se você já experimentou, eu estava dizendo aqui no primeiro encontro nosso, às vezes eu levanto à noite, muito raramente, mas quando eu levanto eu não quero incomodar a Ana. Então eu levanto com as luzes tudo apagadas, é o escuro. E é difícil, mesmo sabendo onde é que estão as coisas, os móveis, você se orientar. E geralmente tem uma cadeira que alguém mexeu, só um pouquinho nela, apontou ela no rumo do seu dedinho pequenininho assim, né? Ou na rótula do joelho, só bate em lugar assim, irmão. Não bate aqui na coxa, onde você não sente muita dor, de jeito nenhum, não bate. É só naqueles lugares caprichados. Mas é ruim andar no escuro. Eu não sei se você já tentou comer no escuro. Você pega um prato de comida bonito, vai comer no escuro. Você não erra o caminho da boca, porque isso é mecânico. Para alguns já se tornaram tão repetitivo que deu quase ler, né?
mas você não erra. Agora você não vê a beleza do prato, você não vê a delícia que está aí na frente de você. Nós fomos salvos para que a gente não viva mais nessa treva, nessas trevas existenciais, para que a gente agora saiba o caminho, para que a gente enxergue com clareza, para que a gente enxergue com coerência, e agora salvos em Cristo Jesus, a gente possa caminhar na luz, para que a gente saiba fazer escolhas, nós possamos dizer não, a gente possa dizer sim. Nós fomos livres das trevas que impede a vista, que impossibilita conhecer o caminho, que não nos deixa ver qual é o próximo passo, das trevas que não nos deixa reconhecer o próximo, quem está perto da gente, e nós os tratamos como objetos. Nós fomos salvos para que Cristo forme em nós um novo homem, uma nova mulher. Nós não fomos salvos para deixar de fazer algumas coisas. As nossas discussões com salvação, elas giram em torno das coisas mais, na minha opinião, mais infantis que existem. Nós ainda estamos discutindo se a roupa que veste salva ou não salva, se o tamanho do cabelo salva ou não salva, se algum desenho na pele salva ou não salva, se alguma prática salva ou não salva, enquanto os nossos corações continuam atrelados a grilhões que Jesus Cristo poderia nos libertar, para que agora, vivendo nele e ele em nós, nossa consciência seja totalmente transformada, para vivermos com plenitude a vida que ele nos deu na cruz do Calvário. Então você não foi salvo só, você foi salvo para. Deixa de olhar para a caminhada cristã como um bilhete que te impede de um dia te jogarem num lago de fogo, que arde com enxofre, com fogo. Não, olha para a vida cristã como o início de uma caminhada que se estenderá para a eternidade com o seu Salvador, que te libertou, para que agora você possa viver e viver somente nele e ele em você, e que a vida de Cristo possa ser percebida por aqueles que estiverem ao seu redor, que a vida de Cristo possa ser percebida na sua família, possa ser percebida nas escolhas que você faz, possa ser percebido na forma que você trata, que você lida com as pessoas, com a sua sexualidade, com o seu dinheiro. Mas por último, eu percebo que nós transformamos a salvação num processo que é relativo e não é absoluto mais. Veja, nós fomos salvos, queridos, para conhecer o Pai com a consciência renovada. E isso só é possível em Cristo Jesus. Prestem atenção comigo. No Velho Testamento, antes de Cristo, Deus era conhecido como Todo-Poderoso. Deus tinha o poder de fazer, e tem o poder de fazer, tinha o poder de fazer todas as coisas, de realizar tudo segundo a sua vontade, era o Todo-Poderoso. Em Cristo Jesus, como é que nós conhecemos a Deus? Jesus, no Sermão do Monte, começa ensinando os seus discípulos a orarem, e a primeira coisa que Jesus diz é que vocês devem orar assim: Pai nosso que está no céu. É um conceito totalmente novo. Por quê? Porque nós viemos conhecer a Deus pelo seu poder, mas nós não conhecíamos a Deus no seu caráter, porque o poder de Deus é percebido na natureza, o seu caráter é revelado na pessoa de Cristo. E isso só Jesus veio fazer. Jesus veio me fazer entender, perceber que Deus é meu Pai, que Deus não é só todo-poderoso, porque se Ele fosse todo-poderoso, mas não tivesse relação nenhuma comigo, o que o seu poder me serve? Se Deus é todo capaz, mas a sua capacidade sobrenatural não tem ressonância, não tem reverberação comigo, que sou todo incapaz, para que serve esse Deus? Para mim? Para que serve essa salvação? Então Jesus, Ele veio revelar o que nós não conhecíamos de Deus, que é o caráter de Deus. Deus é todo poderoso, Deus é todo, Ele é ciente de tudo, Deus está em todo lugar, Deus faz qualquer coisa como lhe apraz, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o dono de tudo. Mas sabe o quê?
Ele é um Deus que te ama e que enviou Jesus para você, para que você fosse liberto, e essa libertação, inclusive de não o conhecer como Ele verdadeiramente é, seja a sua salvação. Presta atenção comigo. Quantas pessoas vocês sabem que Deus é todo-poderoso, mas que vivem em angústia, que vivem em desespero, que vivem sem significado na vida, que vivem em medo, que vivem em ira? Quantas? Essas pessoas estão salvas? Salvas do quê? Jesus, quando vem, nos liberta para conhecer o caráter de Deus. Tem gente que acha que Deus está lá no céu como um fiscal, procurando uma falha sua para te mandar para o inferno. Deus está fazendo de tudo, queridos, para que eu e você não vamos para o inferno. E Ele está fazendo tanto que Ele enviou Jesus, para que em Jesus nós tivéssemos a revelação do caráter dEle. E porque os atributos nós conhecíamos, do poder, da majestade, mas o caráter de Deus como um pai que ama. Como um pai que se assenta todos os dias ao entardecer, põe uma cadeira, senta numa varanda na frente da casa e fica olhando para a estrada, sem dizer uma palavra, mas pensando: meu filho uma hora vai apontar lá naquele horizonte, porque o filho tinha ido embora, o filho tinha ido gastar a vida no que o texto sagrado diz, com prostitutas, com coisas contrárias àquilo que lhe havia sido direcionado. Ele foi embora, ele pegou tudo o que ele queria do pai, antes da hora, sem direito, e foi. Mas nós nunca conheceríamos salvação, libertação de viver sem saber que Deus é um pai que ama, e que está sentado lá, no alpendre. Lembra, a gente dizia assim lá no Brasil, no alpendre das casas, olhando, ou na fazenda, olhando aquela estradazinha que some no horizonte, dizendo: meu filho vai apontar lá a qualquer hora. E sabe, se não fosse em Jesus para nós sermos libertos, nós jamais entenderíamos que esse amor de Deus não depende de nada que eu faça. Nada. Deus nunca vai me amar mais do que o que Ele me ama, porque se eu fizer alguma coisa para Deus me amar mais, o amor dele não é puro, é um amor de troca. Também não há nada que eu fizer no mundo, e nem você, que vai fazer Deus te amar menos, porque o amor dele não é um amor de troca. O amor de Deus é puro, é perfeito. Nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos de Deus. Nós trocamos salvação absoluta por salvação relativizada, que é mais ou menos assim: quando a gente precisa mais de Deus, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente paga mais promessa, a gente faz mais reza, a gente dá mais dinheiro. Quando as coisas estão todas em ordens, nós nem lembramos que existe um Salvador. E essa salvação relativizada, ela gera medo, porque nenhum de nós pode se apoiar no que é relativo. Porque o que é relativo pode existir hoje e não existir amanhã. E essa é a razão pela qual você assume geralmente uma das duas posições. Ou você diz: eu estou perdido mesmo nessa vida. Ou você se engana com uma religião achando que está salvo. Porque você diz assim: eu cumpro as coisas, eu vou, eu dou, eu sirvo. Agora digam para mim uma coisa, queridos. Quem de nós aqui, você em casa, pode dizer que consegue na força do seu braço, na força da sua determinação? O que Jesus veio revelar? Jesus veio revelar um absoluto, não um relativo. Manuel, Deus te ama. E se você for para o mais profundo buraco, Ele te ama do mesmo jeito. E se você estiver no mais alto montanha, falando de relações na vida, Ele te ama do mesmo jeito. E se você, Manuel, fizer as coisas mais absurdas, Ele te ama. Ele ama. O amor de Deus não muda.
O amor de Deus não muda. Deus nos ama. Salvação é você entender que você agora tem uma mente renovada em Cristo Jesus, que agora te habilita, porque foi quebrado a cadeia, você foi posto em liberdade. Você sabe agora dizer. Irmãos, eu ainda fico ouvindo as discussões nossas, principalmente por causa das redes sociais e de como as pessoas se expõem. E a discussão é o seguinte: se fulana fosse cristã, não botava aquelas fotos. Se fulano fosse cristão, não botava aquelas festas. Nossa discussão ainda está em coisas que a gente tenta fazer para. Mas eu fico pensando se essas mesmas pessoas que fizeram, que postaram, que deixaram de fazer, não importa, se elas pararam para pensar com a consciência de Cristo. É só isso. Não precisa de proibição desse ou daquele, não precisa de conceito sociocultural. Jesus veio dar um absoluto para nós, que é: termine a relação de conveniência com Deus, porque eu te libertei para que você tenha renovado a sua consciência, e tendo a sua consciência renovada, você agora experimente o que significa ser salvo. Porque é incrível, é incrível. Você pode até dizer que foi salvo do fogo do inferno, mas vivendo dessa maneira, você nunca vai poder dizer que foi salvo para viver fora do inferno. E não foi isso que Cristo veio fazer. Tem gente vivendo um inferno de dúvidas, de incertezas, de sentimentos, de ser órfão. Tem gente ainda vivendo orientado pelos seus próprios desejos. Irmãos, sabe por quê? Perguntaram assim para um dos escritores bíblicos: de onde procedem as guerras, as divisões, as dissensões que existem entre vocês? Deixa eu perguntar numa outra coisa: de onde provém a carnalidade? De onde provém essas coisas que as pessoas insistem em não mudar? Que precisa ter briga em igreja para consertar? De onde procede isso? Essa mente desse jeito? E aí o texto sagrado, que não tem essa segunda parte que eu citei, tem apenas de onde procedem as guerras, divisões, dissensões que há entre vocês. O apóstolo responde assim: a não ser dos prazeres que militam na vossa carne. E aí nós poderíamos acrescentar: porque essas pessoas nunca foram libertas. Porque sendo libertas, elas teriam a militância desses prazeres. Mas como libertas que são em Cristo Jesus, a sua vida hoje tem outra projeção. E sabe o que mais me impressiona com relação à salvação? É que estas pessoas estão dispostas a discutir com veemência posicionamento, se pode isso, se pode aquilo, se é assim aqui, se é assim acolá, enquanto não entenderam que elas próprias nunca foram salvas. Porque quem é salvo por Jesus é liberto. Tão liberto é que agora, podendo qualquer coisa, escolhe não falar de qualquer jeito, não tratar as pessoas de qualquer jeito, não se comportar de qualquer jeito, não fazer as coisas de qualquer jeito, não ganhar o dinheiro de qualquer jeito, não usar o dinheiro de qualquer jeito, não usar a sua sexualidade de qualquer jeito. Por quê? Porque é proibido pela igreja? Não! É porque eu fui liberto. Então agora eu tenho um chamado para fazer desse jeito, mas eu não preciso, eu não quero. Tem nada a ver com quem eu sou agora. Por quê? Porque eu decorei um conjunto de normas? Não, porque Jesus libertou a minha consciência da escravidão de imaginar que porque meu corpo deseja, eu tenho o quê? Que porque os outros lá fora aplaudem, eu faço. E se a igreja de Jesus tivesse consciência disso, eu vou dizer para vocês em 2, 3 minutos o que nós teríamos. Nós teríamos um impacto social muito maior. Social. Nós teríamos pessoas mais bondosas. Nós teríamos pessoas mais generosas. Nós teríamos pessoas mais ajudadoras. Sabe o que nós teríamos?
nós teríamos um testemunho de Cristo lá fora que não precisa de páginas de internet, não precisa de impulsionamento de páginas de Instagram, de Facebook. Não, porque está impulsionado. Com quem? Com você. Nós teríamos um testemunho vivo. Nós teríamos empresas mais conscientes. Nós teríamos patrões e funcionários com mente renovada por Jesus, que agora não leem mais a vida pela mesma cartilha. Vocês entendem o que eu estou dizendo, queridos? Não é assim, cuidado, hein, Deus te castiga. Não tem nada a ver com o castigo de Deus, tem a ver com a consciência em Jesus. Sabe o que nós teríamos? Nós teríamos igrejas mais amorosas, nós teríamos igrejas mais amistosas, nós teríamos igrejas mais impactantes, nós teríamos famílias melhores, porque esse homem embrutecido que trata a sua mulher e os seus filhos como se eles fossem objeto de convívio, agora tem a mente transformada. Então ele repensa suas ações, e essa mulher, com seu marido, com seus filhos, a mesma coisa, e amigos, a mesma coisa. E essa língua grande que todos nós temos, nós repensaríamos também a partir dessa nova consciência. Então, irmãos, em síntese, nós teríamos uma transformação social por causa da transformação pessoal. Mas tem uma área, além dessas todas, que eu acho que mudaria de forma tão forte. Sabe essa angústia no peito aí? Sabe essa incerteza? Sabe essa insegurança? Não é que não vai ter luta, não é que não haverá dificuldades, não é que não enfrentaremos um momento que a gente fica embasbacado e diz assim, eu não consigo. Não é que nós não vamos nos sentir fragilizados, mas é como o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto: olha, nós somos açoitados, nós somos balançados, nos atacam, nós somos atribulados, porém não destruídos. Porque nós temos agora, nós somos libertos para o Pai. E aí eu me lembrei de uma canção, quando eu pensava esse texto para a gente conversar, que é uma canção de um conjunto, na minha época, eu acho que ainda existe até hoje, mas eu digo assim, antigo, porque foi quando eu conheci, chamado Vencedores por Cristo. E a canção diz assim, dá pra gente quer ver como é que ela diz, se ela conseguir? É isso que nós teríamos, gente. Nós não teríamos uma igreja que se reúne no domingo, como se fosse o pagamento de uma penitência semanal, para marcar no ticket da nossa existência que cumprimos, para ver se o Criador dos céus e da terra não nos condena. Nós enfrentaríamos as dificuldades da vida pronunciando o nome de Jesus, porque Ele nos libertou. Então eu vou enfrentar as dificuldades com uma certeza: eu posso até não vencê-las todas, e certamente não iremos vencê-las todas, mas eu vou enfrentar todas as dificuldades da vida com uma garantia: a paz de Cristo vai encher minha mente, meu coração. Sabe o salvo, quando ele diz Jesus, Jesus, é isso que essa canção diz:
o teu nome inunda a minha vida, inunda de paz, inunda o coração. Então nós vamos vivendo e imaginando o seguinte, que todas essas coisas são secundárias à minha relação com Jesus. Então a caminhada com Cristo não depende se está tudo a mil maravilhas, ou se o dia amanheceu de ponta cabeça. Queridos, o que eu queria nessa manhã é que Deus realizasse salvação aqui nessa igreja, e realizasse salvação na sua casa, e realizasse salvação talvez na vida de pessoas que se dizem convertidos há anos, mas que nunca conseguiram realmente quebrar essa cadeia que Jesus te libertou. Vamos orar? E eu queria desafiar você a ter coragem de falar isso para Jesus. Será que eu sou salvo? Será que eu sou salva? Será que eu fui liberto? Porque se os mesmos pensamentos te dominam ainda, eu não estou dizendo que eles não venham, mas se a gerência da sua vida são os pensamentos que você tinha outrora, eu acho que você precisa reavaliar a salvação. Senhor Jesus, nós oramos agora em Teu nome, e o meu pedido sobre a nossa congregação, sobre quem está em casa, é que o Teu Espírito, ó Deus, agora mexa nas convicções mais profundas que nós temos com relação à religião e desafie-nos a pensar, ó Deus, se o Filho realmente nos libertou, ou se nós apenas estamos vivendo uma conceituação religiosa. Porque se fomos libertos pelo Filho, se fomos salvos por Jesus, fomos salvos de viver uma vida sem o controle dessa nova consciência. Salva, Senhor, nessa manhã, liberta. Eu oro por cada irmão, por cada irmã aqui presente, e aqueles que estão participando conosco online. Eu oro para que haja libertação, que se encontrem com Jesus, que sejam encontrados por Jesus de Nazaré, e que ao serem encontrados por Jesus de Nazaré, sejam salvos pelo único nome pelo qual uma pessoa pode ser salva, a saber, o nome de Jesus de Nazaré. Irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face, essa que nós não conhecíamos. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos acesso a essa face, se não tivesse sido a morte de Jesus para nos salvar. Que essa face te dê paz, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde, irmãos, mentes e corações em Cristo Jesus. Você diz amém? Deus te abençoe.